Então vem Perante cá, a pergunta todos. aqui. Puxa aqui, ó. Senta aqui no meu lugar. Pergunta aqui. Ô, peraí, me dá aí um tempo aí Não, que vou dar é o meu sério. Eu fone, tenho que peraí. atender essa ligação aqui, viu? Peraí, vou dar meu fone. Eu falar com minha mulher, minha filha Ó, tá não, na não. creche hoje. Bom, fica à vontade. Só pode perguntar pela alta aí. Vai, obrigado. Kim, nós estamos numa briga contra esse negócio do Centrão que começou no primeiro dia do... Cortou. Cortou o áudio. Cortou o áudio. Tá sem áudio. O áudio. O áudio. O áudio. Tá sem áudio. Som. Som. Voltou. Som. Voltou. Voltou, vai lá. Tá ouvindo Voltou, vai agora? lá. Agora tô. Pau. Tá. Nós, desde o primeiro dia do governo do presidente Bolsonaro, 1º de janeiro de 2019, até hoje, estamos numa briga ininterrupta contra o Centrão. Centrão esse que se vendeu para a esquerda tantas e quantas vezes foi necessário para eles mesmos se beneficiarem, com emenda, com cargo, com esquema. O Alcolumbre fez isso, os presidentes da Câmara fizeram isso, os ministros que passaram pelo governo Bolsonaro fizeram isso. Sempre no interesse deles, nunca no interesse do país, muito menos no interesse da direita. Qual é a lógica da gente repetir agora, nas vagas do Senado, Brasil afora, não estou falando só de São Paulo, não. Estou falando de vários casos que estão aparecendo aí. Qual é a lógica, nessa altura do campeonato, de se curvar mais uma vez? Já não aprendemos a lição. Não foi uma, não foi duas, não foram três, foram dezenas e dezenas de vezes em que se acreditou nessa balela, diz, não, é que nesse caso a gente vai fazer isso, não, mas nesse caso a gente vai fazer aquilo. Acabamos de tomar um chapéu na estratégia de Mota e de Alcolumbre. Só derrotou a dosimetria porque ele abriu mão da CPMI do Master. Só derrotou o Bessias porque ele não queria um aliado do André Mendonça para ajudar a ferrar o caso do Master, que ia ajudar, inclusive, a relatoria do André. Não estou defendendo o Bessias, muito pelo contrário. Estou só dizendo que eles viram que o André Mendonça tinha apadrinhado o Bessias e disseram, não vamos deixar. Ou seja, nós só conseguimos alguma coisa deles quando é do interesse deles. Aí a gente faz tudo isso e entrega de bandeja agora para o cara que é o verdadeiro Valdemar. Fez a vida inteira dele com o Valdemar. A primeira eleição, eu estava ouvindo no carro aqui, você falou um negócio de petista. A primeira eleição do André do Prado, ele estava com a Dilma, do PT. Tá lá o santinho dele, ele do lado da Dilma Rousseff. Depois, aí o pessoal, não, ele foi parceiro do Tarcísio. Ele foi parceiro do Tarcísio, do Dória, do Márcio França, do Alckmin, porque esta é a essência do Centrão, é ser parceiro de quem está no governo da vez. Muda o governo da vez, o cara sai fora. Então, a minha questão fundamental é, qual é a lógica de nós entregarmos de bandeja no estado de São Paulo e em todos os outros estados que estão por aí, tem vários exemplos, ao invés de ter alguém nosso, entregar para alguém que jamais será nosso. Jamais. A primeira oportunidade que tiver, vai pular para o outro lado. Você falou o negócio do Tarcísio, ele só está com o Tarcísio porque o Tarcísio é o governador da vez. Porque se por acaso, não vai acontecer, mas por acaso do Haddad ganhasse essa eleição, no dia 1º de janeiro de 2027, ele estava com o Haddad. Vai responder agora? Então, Salles, vamos lá. Cara, você... Então, bicho, de coração, Salles, eu já acho que tu já parte da resposta de uma desonestidade quando fala assim, não, tá vendo aí que os acordos com o Mota e com o Alcolumbre já não deram em nada. Ô, Salles, eu comentei em vídeo essa semana, pegando nossa edição de 2022, a discussão envolvendo aí Mota e Alcolumbre, basicamente, o que estava sendo discutido era para ter o espaço na Câmara, Salles, sabe, tanto no Senado quanto na Câmara. Quando vem com esse papo, mano, a galera viu agora, final de semana, foi a Ana Paula Henrique lá no 4x4. Peraí, porque tá prometeram anistia. anistia. Pera um pouquinho. Estou ouvindo a sua fala, espera um pouquinho só. Vai, pode falar, Kim. Mano, hoje, então... Cara, eu acho que essa tua construção, Salles, eu acho que ela já é injusta, meio desonesta. Quando tu chega assim, não, pô, lá o acordo com o Mota, com o Alcolumbre e tudo mais. Essa semana eu comentei, inclusive, sobre isso, porque a Ana Paula Henrique no 4x4 veio com essa mesma história. Olha lá, derrotaram a anistia. Você pega as notícias da época, Salles, você pega as falas de Bolsonaro, você pode pegar, por exemplo, até o que eu estava comentando em vídeo desde setembro de 2024,
que é quando meses antes de ter a disputa ali, e eu falava, gente, isso aqui é uma questão direta, pragmática, por espaço no parlamento, ponto final. Não é sobre promessa disso, promessa daquilo outro. Eu não falei isso em nenhum momento, eu não vi Bolsonaro, e quando eu vejo a liderança do grupo que eu apoio falando sobre isso também. Então, assim, para mim já não cola isso daí. Aí tu vem toda essa construção, não, porque nisso, naquilo outro, não, porque ele agora tá com o Tarcísio, que foi a bola da vez. O Centrão realmente é isso, vai estar com quem é a bola da vez. Eu acho que a bola da vez, tá piscando aí minha tela, mas espero que o áudio esteja bom. A minha bola da vez, Salles, vai ser o Flávio Bolsonaro. E vai ser do interesse de todas essas pessoas colarem com o Flávio Bolsonaro. E aí, quando eu tava comentando aqui antes, não sei se você ouviu, mas o Eduardo escreveu lá, quando eu olho tudo que foi colocado na mesa pelo Eduardo, eu acho que a proposta do Eduardo é coerente, por eu conhecer o partido, por eu conhecer os dilemas. Você sabe muito bem, hoje o PL, mesmo na ala da direita, ele não está unido. E que... Opa, voltei. Não pode falar a mesma coisa aí que fulano, cicrano, beltrano estão no direito deles de fazer isso, daquilo outro. Eu não acho que Campanholo está remando na mesma direção que o Eduardo está remando. Eu não acho que o Nicolas está remando na mesma direção, sabe? Esse papinho aí que apoio se conquista. Pode repetir 1000 vezes. A minha opinião é que se você é filiado a um partido político, ainda mais que o candidato é o Flávio, sabe? Não é o Valdemar, é o Flávio. Ficar desse tititi de se vai apoiar ou não, ficar de gracinha... Fora as coisas que essa galera fica aprontando na rede social, o povo pode não ver, eu sei o que está acontecendo, você vive da política também, sabe? Então, eu não gosto dessas falas que a gente fica fingindo que está tudo bem, que está tudo acontecendo. Então, quando eu vejo tudo isso, e ouvindo os parlamentares próximos ao Eduardo, que também possuem essas queixas, e quando comentam tudo que foi discutido junto ao partido para tentar fortalecer um grupo político, que eu acho que esse grupo político, ele possui um real interesse em melhorar as coisas no Brasil. Eu realmente acredito nisso. Posso estar enganado. Posso daqui a 10 anos falar, velho, quem estava certo era o Salles, o Eduardo Bolsonaro estava errado. Eu acho que o Eduardo, cara, tá no direito dele, tá na coerência dele, colocou os termos dele na mesa e acha que a coisa vai andar. Eu falei isso já em vídeo, isso não saiu na imprensa, mas pelo menos saiu um vídeo do André do Prado com o Flávio Bolsonaro. E eu fiquei sabendo nos Estados Unidos, uma das conversas que teve, foi o ponto também seguinte, cara, a gente precisa de alguém com esse perfil de minimamente articulador para avançar com agendas, que vai acabar também ajudando. Foi outro ponto também, entrou na conversa, entrou na discussão. Então, assim, pode falar, Centrão, não sei o quê, o cara votou na Dilma lá atrás, pipipi, popopô, ppp. Eu vi os termos do Eduardo Bolsonaro, ele colocou na mesa, já repeti aqui, eu só vou repetir de novo. E quando eu vejo, mano, tu trazer mais uma vez aquele papo furado do Hugo Mota, do Alcolumbre, quando eu vi o que a tua turma do Partido Novo fez, todo aquele desgaste que tu causou com a história do melhor perder de pé do que ganhar de 4, e nós já tivemos diversas discussões sobre isso, sabe? Diversas. Quando o Deltan Dallagnol, que tu não teve coragem de criticar, veio lá querendo até postar vídeo de Bolsonaro e fazer uma falsa equivalência, onde ele fala, Bolsonaro em 2017 se lançou candidato, por que a gente não tem? Por que o PL não mantém a coerência? E aí eu tô aqui junto com as pessoas falando, gente, as pessoas têm que se politizar. Uma coisa é Bolsonaro se lançar candidato quando nem existe direita no parlamento. Outra coisa é a direita lançar candidato e ficar fora do bloco vencedor, quando o nosso partido, o partido que está aqui, os deputados da dita direita, podem ter direito a pegar 4 comissões que são relevantes, têm importância. Eu acredito na importância do jogo político, de usar essas ferramentas. Ele vai falar que não serve pra porcaria nenhuma. Pra mim funciona, cara. Então, assim, a forma que você enxerga a política e a forma que você passa pro pessoal que esse é o melhor caminho, eu discordo plenamente. Ok. Deixo minha opinião também pública. Depoimento de quem tá lá dentro, tá? Obviamente, essa história, essa dualidade que era bom pegar todas as comissões ou era melhor perder tudo e tal. A dualidade não é assim tão simples. Nós abrimos primeiro ponto fundamental. Qual era o assunto mais relevante na eleição, antes da eleição do Hugo Mota? Era justamente o Arthur Lira, ainda Arthur Lira, presidente da Câmara, aprovar a anistia. Esse era um compromisso do Arthur Lira com o presidente Bolsonaro. Houve diversas conversas reservadas. Eu ainda estava no PL, sabia das conversas, e as conversas foram exatamente nesses termos. O presidente Bolsonaro exigiu do Arthur Lira, eu estava dentro do partido, exigiu do Arthur Lira que o assunto anistia estivesse sobre a mesa. O que fez o Arthur Lira? Sorrateiramente. Tirou a anistia de dentro da CCJ, que já estava quase pronta para ir para plenário. A presidente da CCJ era a Carolina Detoni. O Arthur Lira na semana antes da decisão pelo Deltan Dallagnol, que você até agora não criticou publicamente. Hoje é sua chance de redenção. Fale o que você falou para ele. A fake news que ele inventou
3 dias antes da pauta entrar na CCJ, que ele inventou que tinha um acordão que estava avançando, estava tramitando, que era uma troca para não ter o impeachment de Alexandre de Moraes. E ele colocou as redes sociais contra a anistia. Ele fez isso, o Cláudio Dantas precisou desmentir. Não então, houve assim, acordão, coisa nenhuma, nem sabia disso aí. Você está me contando não agora, houve, realmente não houve acordão. Ele inventou uma fake news. Salles, a gente falou disso na Auri Verde e você falou que mandou a mensagem no privado para ele. Não vai dizer que você não soube. Tá gravado, é só procurar com Faim, Ricardo Salles e as pessoas vão analisar. Eu sei falar. Antes da pauta da anistia entrar na CCJ, Rodrigo Valadares, Caroline de Tone, 3, 4 dias antes, Deltan Dallagnol inventou que existia um acordão para não ter impeachment de Alexandre de Moraes. Gravou um vídeo. Cláudio Dantas, óbvio que não teve acordão. Ele inventou uma fake news. Eu tô lhe falando, desminta aí, fala assim, Deltan, você está errado em inventar uma fake news para prejudicar a anistia. Ele está errado, evidentemente. O que eu presenciei, isso eu posso falar. Coisa que eu não presenciei, não posso falar. O que eu presenciei foi o Arthur Lira foi lá... Bom, o Arthur Lira foi lá, tirou da comissão a anistia e falou para todo mundo, não, eu vou me comprometer com o Mota, assim que o Mota assumir, ele coloca, eu tirei, tá? Ia ser votado, o Arthur vai e tira, diz que ia criar uma comissão especial, não criou coisa nenhuma, e mais diz para a direita, isso eu estava junto na reunião, ninguém me contou, ele diz para todo mundo o seguinte, assim que o Mota entrar, ele vai botar a anistia para votar, nós estamos há 4 anos de mandato, 2 anos, né? 4 não, desculpe. 2 anos do mandato do Mota, nem sombra de anistia. Nem sombra de anistia. Zero. Então, tá aí o primeiro perda em você negociar com quem não deve. Segundo, a história das comissões. O que aconteceu com as comissões? As comissões que são temáticas, servem para fazer like na internet, Valdemar mandou dar para os bolsonaristas. As comissões que rolam dinheiro, principalmente a relatoria do orçamento, tudo para valdemarista. As 2 primeiras vice-presidências da Câmara e do Senado, ele deu para 2 valdemaristas que só votam com o PT. Ou seja, todos esses acordos com o Centrão só servem na retórica para ganhar espaço, porque na prática eles são igualzinhos os acordos que são feitos com a União Brasil, com o PP, com Republicanos. Ou seja, esta metodologia que você está defendendo é transformar o PL e os eleitores do PL em eleitores do Republicanos, do PP, do União Brasil e de todos. Ou seja, que diferença faz? Você vai votar no PL ou vai votar nos outros? Se na hora de praticar alguma coisa, você pratica como se fosse o centrão mais venal, negociante, fisiológico e patrimonialista. Você só está legitimando isso. Você tá simplesmente dizendo, quando é o PL, pode fazer todas as merdas porque só está no PL. Só porque está no PL. Os outros a gente condena. Não, você tem que condenar todas essas práticas. E o André do Prado, assim como outros nomes do centrão valdemarista dentro do PL, representam exatamente isso. Quando a gente vê os esquemas de Vorcaro explodindo, quando a gente vê os esquemas do Fernandinho OIG do jogo lá das bets internacionais, quando a gente vê todos esses esquemas, tá lá o DNA desta turma, exatamente dessa turma, que envolve o centrão fisiológico e patrimonialista e corrupto, etc., dos partidos PP, União Brasil, Republicanos e PL valdemarista, que não tem o menor cabimento a gente legitimar isso. É uma burrice. Nós estamos sendo fiadores da malandragem. Nós estamos fiadores de gente que não presta. Nós estamos sendo fiadores da roubalheira do Estado. Que sentido tem isso? Ah, porque o André do Prado vai ajudar a coordenar a articulação política no Senado? Vai nenhuma, não sabe nada de vida em Brasília. Nada. Aqui em São Paulo, a única coordenação que ele faz é distribuir as emendas que o Tarcísio libera para a Assembleia. Mas nada, não tem outro tipo de articulação. Articulação é quanto é que você quer de emenda para votar? Está aqui a emenda. Quanto é que você quer de emenda? Está aqui outra emenda. Não tem articulação nenhuma. Você já viu ele falando? Ele é completamente inimputável, não sabe falar nada. Nem falar não sabe. Então não vem com essa história de que ele vai ajudar na articulação do Senado. Isso é balela. Isso é o interesse do Valdemar em colocar o cara que ele criou dentro da política. O André do Prado é o sucessor cuspido e escarrado do Valdemar da Costa Neto na política, com todas as suas características, e a gente sabe que o fruto não cai longe da árvore. Se ele é o pupilo do Valdemar, se ele é o queridinho do Valdemar, é porque o Valdemar enxerga nele, André do Prado, exatamente aquilo que ele, Valdemar, entende que são os valores da política. E eu digo aqui para você com tranquilidade, não são os valores do Eduardo. Por isso que me indigna tanto o Eduardo simplesmente ter aberto mão de toda a história dele de combater o Centrão, como eu combato, igualzinho.
e de repente falar, olha, eu vou confiar no André do Prado. Isso é inaceitável. Deixa eu só fazer uma consideração aqui rapidamente. Eu vou te fazer duas perguntas. Eu realmente tenho que terminar, cara. Eu sei. Para ser honesto com o Kim aqui. Duas coisas. A primeira, o Kim comentou uma coisa que eu achei, para mim é grave também. Quando ele falou o seguinte, não sei se você falou que estava ouvindo o programa vindo para cá. Não é que eu não ouvi tudo, eu estava no carro, saindo. Tá. Que você curtiu, compartilhou, seja o que for, tweet de uma moça, qual é o nome dela? Baiana, como é que é? Baianinha Intergaláctica. Inclusive, segue ela. Segue ela, desejando a morte do presidente, que você, enfim. Imagina que eu Não foi essa postagem que ele curtiu. Eu tô falando só com o perfil da pessoa. Eu jamais faria alguma coisa contra o presidente Bolsonaro. Eu saí do governo, Kim, presta atenção que eu vou te dizer. Eu saí do governo porque o governo não estava capaz de me defender e eu saí quieto, nunca falei uma palavra. Essa outra história, eu vi você falando aqui a história do carguinho que eu queria, eu vou te responder. E você sabe dessa história, você devia falar. Você devia falar isso. Fala aí. Você sabe da história que eu já te contei. Eu era ministro do Bolsonaro. Falei para o presidente, eu vou sair do governo porque não dá mais. Eu ganho aqui como ministro 10 vezes menos do que eu ganhava no meu escritório de advocacia, eu vou embora. Ele falou, eu não falei que você está errado não, Salles. Não foi quando eu saí A história do eu falei que estava certo. Eu falei que o problema, Salles, é você voltar a ser amigo do Tarcísio depois do que ele fez com você. Esse que é o problema. Eu não falei que você está errado. Eu falei que o problema é você, depois de tudo, Salles, de tudo que você já falou com o Tarcísio. E é bom você falar aqui, ó. E é bom porque você falou assim, eu já lhe contei essa história, porque da mesma vez que você me contou essa história, eu sei o que você pensa do Tarcísio. Então, assim, cara, eu não consigo compreender como vocês voltam a se falar. Não dá pra mim. Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas, não é questão mano, de voltar verdade, a se falar. O cara é porque governador minha do meu filha estado, eu sou está deputado federal. na creche, sabe? Minha mulher tá com problema, tem que tentar trabalhar hoje. Eu tenho que ver essa questão de minha filha, que é importante. Não esperava que você fosse aparecer, sabe? O que eu vou falar é o seguinte, mais uma vez, de tudo que você falou, mano, eu estava aqui eu estava aqui, antes de você chegar, criticando todos os lados diferentes, fazendo críticas diversas. Você, quando faz um comentário, mano, você, mais uma vez, faz um comentário assim, quem tá assistindo o programa até agora, vê, cara, como é que o Kim tá falando de todo mundo, tá reclamando de todo mundo, e o Salles coloca como se ele fosse seletivo na hora de tecer as críticas. Não acho que você é seletivo. Você nem apareceu aqui, velho, pra ouvir desde o início. Mais uma vez, Salles, o Lira pode ter traído em relação à questão da anistia, pipipi, popopô, ppp, papapá. Irmão, vou te falar mais uma vez, eu acredito que, independente de qualquer coisa, obter espaço no parlamento sempre será bom, sempre será importante e, para mim, sempre vai ser mais útil ter comissões, ainda que desidratadas, ainda que só sirvam para like de internet, ainda para qualquer coisa. Eu prefiro ter isso do que ficar sem nada. Eu ainda prefiro, eu acho melhor ter isso daqui do que perder de pé. Mas você eu acho que é mais apoiador de toda a safadeza que tá lá. Eu acho que isso é mais efetivo. De toda a sacanagem que tá lá? Ser avalista de tudo isso, acho que isso não incomoda? Essas palavras, esses termos aí, começam a entrar em questões muito subjetivas. Avalistas de tudo que está lá. Aí a gente vai começar a discussão. Tudo que está lá, o quê? A gente vai trazer para o ponto prático. Eu não tenho, hoje, de verdade, não tenho tempo, mano. Até falei aqui, ó. Chama de novo, a gente fala do Nicolas, a gente fala de outros assuntos. Mas eu tenho que pegar minha filha, irmão, na creche, de verdade. Você tem que ir embora. Só pra gente finalizar, eu vou... Tava marcado pra começar às 9, inclusive, sabe? Se tivesse começado você, tinha mais tempo. Então, assim, ia ser antes, porque teve o Princesa. Eu falei, não, beleza, posterga aí. Mas fez de coração. Eu sei, Kim, tá muito bom o programa, tá excelente trocar essa ideia contigo. Surpresa, bateu aqui, enfim, inesperado, mas eu quero te agradecer e marcar de novo da gente, porque eu quero muito conversar contigo sobre esse lado da direita dividido, Nicolas Ferreira e daí por diante. A gente conversa. Entendeu? A gente conversa com calma. Porque você estava me dando uma aula aqui muito legal sobre tudo como funciona a política, é o tipo de programa que eu gosto. Quero agradecer o teu tempo, tudo aí que a gente teve aqui no programa. Tem muito superchat aqui que era para ter rolado, muito superchat. Tem mais de 100 superchats, tu acredita? Ah, merda. Guarda para o próximo programa, então. A gente já começa lendo superchat para não ficar injusto com esse pessoal. Cara, quando você quiser, a gente grava de novo, dia e hora, é só... Grava aí. A gente começa no superchat, porque é injusto com o pessoal. É de verdade, gente. É que o primeiro dia de minha filha na creche, eu tenho que realmente resolver isso. Tá com quantos anos? Verdade verdadeiríssima. 2 anos. É bom demais. Aí é bom demais. De verdade, não é sacanagem. Inclusive, a turma lá do canal sabia disso.
Sim. Enfim. De toda maneira, Kim, deixa uma palavra pro pessoal. Na sequência eu finalizo o programa. Agradeço aí pelo tempo, por tudo que a gente teve aqui. Foi ótimo. Valeu, galera. Muito obrigado por tudo aí. A gente se vê aqui de novo em breve. Obrigado pela audiência. Desculpe por sair mais cedo. Tamo junto. Falou, pessoal. Fui. Valeu, Felipe. Valeu, a gente conversa e a gente volta. Prometo. Valeu. De verdade. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal, ative as notificações e nos acompanhe amanhã ao vivo, só convidado fera. Beijo pra todo mundo, Salles. Obrigado. Desculpa aí, foi inesperado. Pra cima, questionar tudo sempre pela coerência. É isso aí. Valeu, até o próximo programa. Muito obrigado.